Então, Dani, por gentileza, se apresente novamente para quem não conseguiu ouvir, até para você também conseguir aí falar melhor da sua formação e tudo. Pronto, vamos lá. Meu nome é Daniele Costa, eu sou psicóloga clínica com formação em psicologia do sono. Né? Eu tenho uma formação feita pelo NICS, em São Paulo, e sou certificada pela Associação Brasileira do Sono e pela Sociedade Brasileira de Psicologia. Então, essa é uma área dentro da psicologia que a gente estuda diversos transtornos de sono e o manejo da psicologia com esses transtornos. Tenho também a formação em terapia cognitivo-comportamental, né? E é justamente a abordagem que a gente trabalha com o manejo do sono e dos transtornos. A TCCI, que é a terapia cognitivo-comportamental da insônia, que é um dos distúrbios mais prevalentes, né, na sociedade, ele e a apneia obstrutiva do sono. A gente trabalha com a TCC no manejo da insônia. Claro que a gente pode trabalhar com outros transtornos, pode, mas a gente tem essa nomenclatura, né, TCCI, porque a insônia é o transtorno mais prevalente mesmo. Tá? Ótimo. É isso. Então vamos lá, gente. Eu estava falando para vocês, inclusive, que eu me sinto lisonjeada pela oportunidade de fazer uma live com uma psicóloga do sono. E olha como a psicologia é maravilhosa. Entre tantas especialidades, entre tantas abordagens, nós temos aí algo que é específico para cuidar do nosso sono. Até então, a gente, quando tem um problema do sono, procura um neurologista, procura fazer exames de ressonância, exames de tomografia, e pode ter questões psicológicas envolvidas, pode ter questões emocionais envolvidas, e que é o psicólogo, o profissional competente para poder atuar nessa questão. Então, para que os seguidores de Dani também me conheçam, gente, meu nome é Erivane Correia, eu sou psicóloga, a minha especialidade é em terapia cognitiva comportamental e em psicologia do esporte. Atualmente eu atuo em clínica e também trabalho com grupos de emagrecimento, né, na linha esportiva, com uma equipe multidisciplinar. Dani, me fala um pouquinho, ou melhor, fala pra gente, né, que você não tá falando só pra mim. Me fala um pouco, por favor, sobre essa psicologia do sono, como que atua o psicólogo do sono? Só para o pessoal entender e ter mais clareza de como que era essa linha de trabalho. Certo, então a psicologia do sono, ela vai intervir diretamente no manejo comportamental e cognitivo das pessoas que sofrem com algum transtorno de sono ou simplesmente com alterações de sono, tá? Não quer dizer que as pessoas tenham que ter um transtorno de sono para ser atendido por uma psicóloga. Não. Teve uma alteração de sono, está tendo prejuízos diurnos, né? Prejuízos acadêmicos, prejuízos no trabalho, prejuízos na vida diária. Então, ela já pode procurar esse serviço, porque a psicologia a gente vai trabalhar com o comportamento e o pensamento, né? O cognitivo junto com o comportamento. Fazendo assim com que as pessoas tenham melhores noites de sono, melhores hábitos, possam também desfazer distorção cognitiva em relação ao horário de dormir. Então, a psicologia atua focado diretamente a esse momento. Claro que a gente trabalha as questões emocionais, sim. Né? Então, isso vai estar sempre interligado. Mas a gente tem os manejos também direcionados só para aquele momento, né, de preparação para dormir, a quantidade, tempo total de sono. Tem muitas questões aí, hoje em dia, que as pessoas estão equivocadas, né, em questão de tempo total de sono, qualidade de sono, como é dormir bem e como é uma má noite de sono. Então, assim, a psicologia, ela vem justamente para trabalhar isso. Ótimo, então vamos ajudar as pessoas a desconstruir esses possíveis equívocos. Inclusive, eu fiz uma listinha de perguntas aqui. Algumas curiosidades minhas e também curiosidades de alguns seguidores que me enviaram. E até registrei aqui algumas pesquisas, algumas coisas relacionadas com o tema, Dani. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né, eles dizem que o adulto normal deve dormir entre 7 a 8 horas de sono para ter aí um descanso ótimo, tanto do físico como da mente também. Mas, assim, qual é o prejuízo, então, que uma pessoa que não consegue dormir direito, ou que não conseguiu dormir uma noite inteira, ou que não dormiu o suficiente para descansar, qual é o prejuízo que ela vai ter se ela não conseguir ter esse sono adequado?
esse sono reparador, né? Então, a Isso. OMS, ela preconiza aí que o adulto, né, saudável, ele tem em média 7 a 8 horas. Lembrando que isso não é uma regra, tá? Então, os estudos de Importante sono, falar isso. os estudos de sono hoje em dia mostram que pessoas podem dormir menos, tem pessoas que têm características biológicas, né, que elas dormem menos do que 7, 8 horas. E tem pessoas que dormem mais. E tem grande parte da população dorme entre 7, 8, 9, até 9 horas. Né? Mas isso não é uma regra. Né? Eu vejo muita gente chegando no consultório, assim, nossa, mas eu preciso dormir 8 horas por noite. E às vezes o padrão de sono dele é 6 horas e 45 minutos. E já são Então, suficientes. isso. E quando a gente trabalha e que a gente alcança aquilo ali e ele se sente bem e os prejuízos dele diminuem, tipo, a quase zero, ele entende que ele realmente não precisaria das 8 horas de sono. Entende? Então, Isso assim, mesmo. lembrando que, primeiro, não é uma regra. A grande parte da população dorme em torno de 7 a 8 horas para se sentir bem, ok? Mas pessoas podem dormir menos e pessoas podem dormir mais. Como que a gente vai saber quantas horas a gente precisa e quais são os prejuízos, né? Como que a gente pode se atentar se a gente não está dormindo bem? Primeiramente, indisposição, né? Alteração na memória, concentração, foco, a gente vai perdendo, irritabilidade, dor de cabeça. Então, as pessoas tendo vários desses sinais e sintomas, isso pode estar correlacionado a noites mal dormidas de sono. Então, assim, não é uma noite mal dormida, são várias. Né? E o adulto, o ser humano, ele tende a ter comportamentos inadequados para o sono e não vai percebendo durante a vida. Então, ele vai Verdade. se comportando, fazendo um mau hábito aqui, um mau hábito ali, isso vai se tornando cada vez mais frequente, isso vai se prolongando por anos, e aí, quando ele se percebe, ele já está todo prejudicado. Está prejudicado o seu cognitivo, seus comportamentos, ele está com vários déficits, né? De memória, atenção, concentração, e não sabe o porquê. E aí, quando vai procurar um especialista, a gente vai investigar melhor. Claro que pode ser outros. Isso, às vezes é o sono, né? O sono não reparador. E é interessante também ser falado isso, Dani, porque a boa parte das vezes, quase tudo vai refletir no nosso sono, né? Tem uma pessoa aqui, Fago, nosso amigo lá de Itabuna, ele perguntando se pode enviar pergunta. Pode sim, gente. Quem tiver pergunta, tiver curiosidade, pode enviar, que nós vamos responder da melhor forma possível, não é isso, Dani? Isso Dani, aí. segundo ainda a OMS, uma outra informação que eu separei aqui, é que se uma pessoa ficar uma noite inteira sem dormir, pode haver uma perda do tecido cerebral. Como é isso? Sim, porque assim, se a gente deixa de dormir, a gente deixa de fazer certos processos que a gente só faz à noite, né? Que, por exemplo, reorganizar o organismo, fazer a homeostase. Basicamente é isso, colocar o corpo em organização de novo para o dia seguinte. Então, se a gente faz isso, a gente desorganiza, né? Então, os processos, eles não são feitos. Então, você tem perda de memória. Então, neurônios, eles morrem, porque a gente deixou de dormir, deixou de reorganizar o corpo, deixou de liberar certas substâncias que são essenciais para que a gente funcione bem no dia seguinte. Então, neurônios morrem, a gente deixa de consolidar a memória, a gente eleva o nível de cortisol, né? A gente eleva o nível do hormônio da fome. Então, assim, a gente tem diversos prejuízos. Por que eles falam que tem uma perda de massa? Por conta disso. Então, assim, imagina aí, uma noite. Aí, 2, 3, 4, 5. Quando você vê, tá aí 1 mês, 2 meses, tendo, assim, um pico de 4 noites sem dormir e uma dorme porque tá com muita pressão de sono. E aí você apaga. Aí mais 4 noites sem dormir e aí apaga com mais 4 dias. Então, assim, você vai tendo prejuízos de massa encefálica mesmo. A gente perde, tá? Nossa, é um prejuízo muito grande mesmo. É como se a gente deixasse de alimentar os neurônios que são suficientes, ou que são necessários para que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida.
A pergunta do nosso amigo aqui é a seguinte, Dani. Quais os parâmetros ideais para escolher uma boa cama? Como que, porque isso também é um fator que influencia, né? Isso. Quais os parâmetros para escolher uma boa cama? Varia de pessoa para pessoa, porque aí a pessoa que vai se adequar. Porque assim, não pode ser um colchão, não tem assim uma regra. Isso aí também é outra coisa, regra. Varia de pessoa para pessoa, porque vai do gosto da pessoa. Não existe um tipo de colchão especializado para você ter uma melhor noite de sono. Não. O colchão ideal é aquele que você durma, fique confortável, que seu corpo se adeque, não fique tipo... Uma pessoa que gosta de dormir num colchão macio, vai dormir numa cama mais dura, no outro dia ele vai amanhecer todo dolorido. Então, assim, certamente ele não vai ter uma boa noite de sono, porque aquele colchão mais duro vai incomodar. Então, ele tende a despertar mais vezes na noite, né, a se mover mais, porque o corpo dele não está ajustando no colchão. Já uma pessoa que tem problema de coluna, aí precisa dormir no colchão mais duro, mais instável. E aí ele vai dormir num colchão de mola daqueles que adequa o corpo, que modela o corpo. Talvez essa pessoa que tenha problema de coluna, no outro dia amanheça com dor na coluna. Porque para ele já não sirva. Né? Então, assim, qual é deitar no colchão, se sentir bem, ver que não vai machucar, que não vai ficar doendo, não vai incomodar. Travesseiro. Ficar na altura, a gente deitando de lado, que ele fique na altura aqui do ombro, né? Para ficar reto. Para preencher esse espaço, Dani, entre o ombro e o ouvido. Isso, porque aí não fica tão baixo e não tão alto, né? Então, assim, travesseiro a gente indica isso. Mas, assim, questão colchão, travesseiro, forro de cama, essas coisas varia de pessoa para pessoa. Pessoa que tem que descobrir. Né? O ideal, então, é ela experimentar, né? Ela experimentar, sentir ali, quando for comprar, deitar mesmo na cama, experimentar para ver como que o corpo dela se adequa melhor ao tipo de colchão ou ao tipo também de travesseiro, a altura. Já dá aí uma sugestão de qual seria a mais próxima do ideal para causar menos prejuízo, inclusive na cervical, para proteger, não é isso, Dani? Também, e aí vem outras questões, né? No caso, físicas mesmo. Verdade. Mas questões físicas. Então, Dani, é isso. Eu fiz uma listinha aqui de algumas perguntas, mas quem tiver mais pergunta pode mandar, tá bom, gente? Podem mandar, gente. Seguinte. Doutora Daniele, Givaldo tá mandando aqui, ó. Eu tenho por hábito acordar às 4 horas, independente do horário que eu for dormir. Tem como corrigir? E aí, Dani? Tem como corrigir. E ele levanta às 4 da manhã mesmo. Eu conheço esse hábito dele. Tem como corrigir, na verdade não é corrigir, ele já tem um padrão, né, aí instalado de vida, que ele acorda cedo. O ideal é o quê? Dormir cedo. Mas assim, tem que também verificar quanto tempo de sono ele precisa. Porque assim, varia da questão do desenvolvimento da idade da gente. Né? Quando bebê, os bebês dormem em média 18 horas por dia. E aí, primeira infância já dorme menos, segunda infância já dorme menos. O adulto já dorme em média 7, 8, 9 horas, tá? Já o idoso, ele vai dormir menos, ele tende a dormir menos. Então, o idoso, ele vai dormir aí em média 6 horas. Tá? Então, se ele vê que o padrão dele, ele acorda às 4 da manhã, mas às vezes ele tá dormindo no horário que quando chega às 4 dá aí 6 horas de sono. Então tá tudo bem. E se no outro dia não tem sonolência diurna, não tem dor de cabeça, não tem irritabilidade, não tem fadiga, não tem nenhum tipo de prejuízo, a pessoa pode se considerar estar produzindo bem, consegue se concentrar, consegue assistir um filme, consegue fazer alguma atividade, pode se considerar que está dormindo satisfatoriamente bem o tempo, né? E não tem nada demais. Acordar às 4 da manhã. É não se prender à regra, né, Dani? Isso. É como ele se sente com relação a isso. É como ele está funcionando no decorrer do cotidiano, do dia, com as atividades. Relacionando isso com a quantidade de tempo, porque às vezes não é a quantidade de horas que você dormiu, mas é o quanto aquilo foi bom, foi o suficiente para que você se sentisse disposto para fazer suas atividades, não é isso? Isso, quando a gente fala sono reparador. Então, assim, a quantidade de sono que você dormiu foi satisfatória, você está sem nenhum tipo de prejuízo, sem nenhum tipo de sintoma
que justifique essa falta de sono? Ok, se dormiu bem durante a noite, não teve prejuízo durante o dia, tá dormindo bem. Ótimo, ótimo. Bruno Aragão, nosso colega psicólogo e amigo, ele Sim, pergunta o seguinte: Dani, você pode sinalizar sobre os benefícios da psicoterapia para esses casos? Abre parêntese. Existem pessoas que só passam por uma avaliação médica, mas não se despertaram para acompanhamento com a psicologia, com o psicólogo, né? Ou a psicóloga. isso, E com aí, o Dani? psicólogo. Tá, Isso perfeito. acontece muito, né? Porque às vezes a pessoa não acha que é uma questão emocional. Isso. E assim, às vezes pode ser uma questão emocional que leva a interferir no sono, assim como os Uhum, comportamentos e maus hábitos de sono que levam a questões emocionais, né? Então, exatamente. muitos médicos hoje ainda não sabem nem que existe essa especialidade na psicologia. Então, assim, veio uma pessoa ansiosa, às vezes até encaminha. E aí o psicólogo trata lá a ansiedade, mas não consegue fazer o manejo do sono. Do sono. Que Isso. talvez ali pode também contribuir para que a ansiedade aumente, né? Ou pode Isso. contribuir para que ela diminua. Desse jeito. Então, assim, quando ele diz, pode sinalizar sobre os benefícios da psicoterapia, a pessoa que ela vai para a psicoterapia do sono, a gente consegue fazer o manejo da ansiedade, instalar Uhum, novos hábitos, fazer restrição de alguns comportamentos, né, errados, a gente chama de controle de estímulos. Então, a gente faz o controle uhum, de estímulos com essas pessoas. A gente acompanha semana por semana através de uma ferramenta chamada Diário de Sono, onde a gente vê o uhum, comportamento do sono da pessoa e a gente trabalha as questões cognitivas. E aí, dentre isso, a gente coloca um relaxamento. Então, a gente consegue trabalhar, manejar essa ansiedade, às vezes, mas fazendo com que a gente trabalhe também o sono. E tem uma outra estratégia uhum, também, uma técnica que a gente chama restrição de sono. É a gente conseguir manusear o sono da pessoa intencionalmente, né? Eu, como uhum, de psicólogo, propósito. eu consigo restringir o sono dele e vou aumentando o tempo total de sono dele, de acordo com as semanas, até a gente alcançar, descobrir a quantidade de horas que ele precisa, como que ele se sente, e fazer com que o paciente, nesse processo, ele vá enxergando e entendendo que ele dorme, que ele não precisa Uhum. ter medo da hora de dormir. A gente quebra algumas crenças. Que às vezes a pessoa Então, fala assim, ó, Dani, eu não dormi nada essa noite. Só que ele dormiu e não se deu conta que ele dormiu. justamente. Mas por quê? Por causa de um pensamento distorcido. Exatamente. Uma Entende? crença de achar que ele não vai conseguir dormir, porque é difícil, porque ele demora a pegar no sono, porque ele tem Isso. dificuldade, porque ele tem insônia, ele se rotula como se uma pessoa insone. Uhum. Dani, o sono Incapaz. diurno, incapaz de dormir. Agora, o sono diurno, ele substitui o noturno? Então, assim, tipo, a pessoa ficou a noite sem dormir. Ou então ela foi dormir muito tarde. No outro dia ela quer recompensar. Isso é possível? Esse sono que a gente tira, assim, um cochilo depois do almoço, Ah, ou tirar uma tarde de sono. Eu sei que vamos separar. Primeiro, o sono diurno, para se substituir o noturno, e depois você fala sobre o cochilo o pós-almoço. cochilo. Isso. Aí eu vou falar sobre Porque duas são, coisas. são duas coisas separadas. Isso. Então. Ah, perdi a noite, sei lá, trabalhando, ou então fui numa festa, na balada, e aí vou dormir de 6 da manhã às 5 da tarde para recuperar meu sono. Não Uhum. recupero, tá? Sono perdido é noite perdida é sono que foi embora. Não vai Perdeu recuperar já nenhum. era. Não, não acha nem sair procurando com detetive. Não, 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 não tem. Mas o que que pode acontecer? Você poder, no outro dia, você se manter o máximo alerta, e aí no outro dia você Uhum. dormir no seu horário No habitual. horário. Se você tem uma rotina de sono, todos os dias você dorme, sei lá, às 10. E aí nesse dia você precisou ir num casamento, numa festa, numa formatura, perdeu a noite de sono. No outro dia, ao invés de dormir das 6 da manhã às 5 da tarde, não, dorme de 6 da manhã às 10, às 11. Você Uhum. vai E ficar pronto. privado de sono, porque dormiu muito pouco, né, durante o dia. Porém, quando der às 10 da noite do dia seguinte, você vai conseguir dormir no seu horário. Para E voltar assim à você rotina. segue para sua rotina, né? Entrar no eixo de novo. E muita gente não sabe disso, aí fica perdido. Não, mas aí eu vou dormir para compensar. Acabou, perdeu a noite, você deixou de fazer processos ali que você não Já vai fazer foi. durante o dia, né?
liberação de melatonina. Melatonina é o hormônio da indução do sono. Então, a gente só secreta melatonina no escuro, então, e à noite. E mesmo se for no escuro durante o dia, não vai secretar à noite. Não é a mesma coisa, realmente isso faz Não, muito sentido. porque o nosso organismo, ele funciona, ele tem um funcionamento, tanto para o dia quanto para a noite. E se a gente não respeita isso, a gente acaba bagunçando tudo. E por isso que a gente adoece. Né? Quando as pessoas falam, eu tomei melatonina para insônia. Melatonina não é para insônia. Melatonina é para organizar ritmo. Que, no caso, trabalhadores em turno, pessoas que trabalham, médicos, plantonistas, não podem, por conta da profissão, dormir à noite, faz-se o uso da melatonina durante o dia, quando eles chegam do plantão. Para quê? Para que eles possam ser induzidos a dormir e regularizar esse ritmo. Tá? Porque pela manhã não vai secretar melatonina mais. Então, para poder pelo menos ter um reparo melhor nesse sono. Então, é para regularizar ritmo, não é para insônia. Insônia é a dificuldade de iniciar, manter e de ter um sono reparador. Então, as pessoas confundem muito isso. Respondi? Respondeu, mais que respondido. Pronto, agora vamos fala lá do pro cochilo após o almoço, que depois tem Isso. pergunta do pessoal aqui pra gente responder. O cochilo é o seguinte, o cochilo é bem polêmico, porque falam assim, mas tem gente que fala que cochilar é bom, nossa, mas eu me sinto tão bem. O cochilo é saudável, gente. Mas o cochilo é saudável até 30 minutos. Tá? Isso que eu ia falar pra você do tempo. Porque tem gente que me diz assim, mas eu gosto de tirar um cochilo de 1 hora e meia. Aí você dormiu. Aí você dormiu. Você isso parece... é cochilo. É uma dormida. Hoje a pessoa deita pra tirar um cochilo e apaga por 2, 3 horas de relógio. Pensa. Aí à noite ela tá com dificuldade para dormir. À noite ela não vai conseguir dormir no horário normal. Eu vou te falar aqui uma situação bem recorrente, assim, e muita gente pode até se identificar. Pleno domingo, tá um dia chuvoso, deita depois do almoço, a 1 hora da tarde, quando acorda às 5. Aí acorda sem saber onde tá, sem saber que dia é hoje, aí acorda assim meio perdido. Desnorteado. Por quê? Porque pensa, de 1 hora até 5 da tarde, você fez várias fases de sono, como se você estivesse dormindo durante a noite. Aí chega lá, 10 horas da noite do domingo. Voltou. Chegaram aqui agora. Então, voltando, o cochilo é saudável? É, até 30 minutos. Então, assim, dorme 20 minutinhos. Nossa, mas em 20 minutos eu não vou conseguir pegar no sono. Se dormir pelo menos 15, tá ótimo. Você vai acordar mais revigorado. E o porquê de não dormir mais de 30 minutos? Aí alguém pode estar se perguntando, né? Por que eu não posso dormir mais de 30 minutos? Porque senão você começa a fazer fases de sono. Fases de sono como se fossem à noite, né? Nós temos aí 4 fases de sono. N1, N2, N3 e REM. Então, assim, se você passa de 30 minutos, você começa a fazer ciclo de sono, né? Que dura aí, em média, de 60 a 90 minutos. Então, não é saudável. Porque, assim, é como se você roubasse mesmo o sono que era para estar acontecendo à noite. Então, possa ser que depois de 1 hora você faça ciclos de sono, né? Faça fases de sono, faça ciclo de sono. E chegue na hora de dormir, você tá. Quando dá 10 horas, você tá, ó, bem alerta. Por quê? Porque você dormiu durante o dia. Você fez fases de sono durante o dia. E fases de sono que não era para ter feito, né? Então, assim, dormir até 30 minutos é saudável. Pode tirar o cochilinho da tarde, depois do almoço, até 30 minutos. Mais do que isso, não é saudável. Ótimo. Dani, quando é que o dormir em excesso se torna um problema? Dormir em excesso se torna um problema? Porque assim, Depende, dormir né? pouco pode fazer mal, dormir muito também pode fazer mal, mas assim, você explicou no início que isso é muito relativo com base no funcionamento de cada pessoa. Isso. Né? Assim, né? Cada uma vai ter um ritmo, vai ter um gasto calórico, vai ter aí uma rotina no dia a dia que vai diferenciar e vai dizer o que é adequado, o que não é. E você já explicou também que não é uma regra, ter que dormir 8, ter que dormir 7 horas. Isso. Tem pessoas aí que dormem em torno de 10 a 12 horas. E tá tudo bem, porque ela pode ser uma longa dormidora.
né? Existem questionários hoje em dia de sono específicos voltados para a gente descobrir isso. Então, assim, tem longos dormidores, Legal. os curtos dormidores e o intermediário, né? Que o intermediário dorme lá por volta de 7 a 9 horas, o longo dormidor ele vai dormir Uhum. mais do que 9 horas, e o curto dormidor ele vai dormir menos que 7 horas, tá? Então, assim, quando Uhum. que dormir muito pode ser prejudicial? Quando você começa a ter prejuízos. Prejuízo social, prejuízo, tipo, você deixa de fazer as coisas porque você está dormindo. Então A tem que pessoa se que perde o investigar compromisso, perde o horário para o trabalho com por frequência, a conta de pessoa dormir que demais. isso, que ela talvez deixa de participar de alguns eventos familiares porque ela não acordou no horário, ou então ela não Isso. está conseguindo ir porque ela está com muito sono. Tem gente que sente muito sono durante o dia, mesmo se dormiu a noite inteira, sente muito sono, porque aquele sono que da noite dela, talvez ela dormiu a noite toda, mas não foi o suficiente, não foi reparador. Não é isso, Dani? Isso aí. E aí, visando isso, né, diante disso, você precisa ter uma percepção de falar, poxa, estou tendo prejuízos, eu preciso procurar um especialista. Então, eu preciso procurar um médico que saiba, né, estude a área de sono, um especialista em sono, para poder Uhum, investigar. E aí, o médico seria o mais indicado de primeiro, de início, né, ser avaliado por um médico, porque ele pode passar uhum, alguns exames que vão detectar, descartar outras possibilidades. Porque sonolência excessiva pode ser várias coisas, né? Pode ser um com outro tipo certeza. de transtorno de sono, pode ser apenas porque a pessoa tem uma privação de sono e aí quando ela tem tempo Uhum. ela dorme demais. Então tem que investigar, são vários fatores, e aí tem que investigar, né? Tem que Tem investigar a questões, história da pessoa, a história de vida, né? exame de Identificar sangue, como é a anemia, rotina dela. Sim, isso. Então, assim, ótimo. tem uma série de fatores que podem causar sonolência excessiva. Mas quando é que a gente identifica se está dormindo demais e isso tem que ser investigado quando causa prejuízo social, né? Está causando prejuízo na Ótimo, escola, no trabalho, aí precisa recorrer a um auxílio. ótimo. Dani, dormir bem nos protege de doenças mentais? Com certeza. Ai, meu Deus. Que pergunta Então, né? óbvia, né, menina? Não é? Então, estamos aí, né, vivenciando um momento que está mexendo muito com o emocional de todo mundo, né? Demais. E logo mexe no sono das pessoas, né? O fato do que a gente está vivendo agora, não só isso, mas assim, as preocupações diárias, isso pode ocasionar alterações emocionais e transtornos mentais, assim como os transtornos mentais também vão ter alterações no sono. Então, é E esse uma... momento, e nesse momento, né, Dani, sei que as pessoas elas estão ainda se reconhecendo dentro de uma nova rotina, que é a Sim, chamada quarentena. Não é todo mundo, mas boa parte das pessoas estão em quarentena. E elas estão ali meio que perdidas, sem saber como que elas vão se organizar. E nessa tentativa de se organizar também, ela bagunça o sono, porque ela se fica, não, bagunça amanhã toda, né? eu não tenho que trabalhar, então não preciso acordar tão cedo, não preciso dormir tão cedo, aí vai bagunçando, vai refletindo. E a gente, essa semana até chamei a atenção sobre a importância de se manter uma rotina. Nós também falamos sobre isso em uma coisa que a gente teve na semana passada, sobre Sim, a importância de manter a rotina, de manter seus hábitos, de manter a atividade física, quem faz atividade física, e quem não faz passar a fazer, porque isso também vai ajudar. De melhorar, manter sua alimentação boa, saudável, né? Quem não tem alimentação saudável, passar a ter uma alimentação mais saudável, isso também pode influenciar na qualidade do seu sono e também nas suas emoções. E as pessoas, pelo nível de ansiedade está muito alto, uma preocupação excessiva com o futuro, com aquilo que está por vir, o qual a gente não tem controle, e a gente não sabe o que está por com vir, certeza. gera muita Sim. tensão, gera muita ansiedade, e tem refletido no sono das pessoas. Então, eu tenho percebido as pessoas indo dormir 3 da manhã, 4 horas, ou às vezes elas não dormem a noite toda, e tenta reparar no dia seguinte. Você já explicou que se perdeu a noite, está perdido, já era, Isso aí. perdeu o Playboy, já foi. É isso aí. E eu tenho tido também muita demanda também em questão disso, né? Até dos próprios amigos, né? Quando não são amigos, são realmente os clientes, os próprios pacientes que a Sim, gente lida todos os dias. Então, assim, é uma coisa que tem afetado não só a um grupo de pessoas, é a todo mundo. Os profissionais de saúde, eles estão sem dormir, se a gente para e pensa, estão sem dormir. Então, assim, fora o estresse que eles estão ali lidando no dia a dia com a situação, né, do coronavírus, tenho medo
né, as incertezas, tem o medo de pegar a doença, tem o medo dos familiares, tem a preocupação excessiva, tem que salvar vidas. Pensa, então uma carga de estresse, uma carga de medo muito grande, as pessoas viverem nisso, quando chega no final da noite, que ela encosta a cabeça no travesseiro, ela não dorme. Por Não quê? Porque dorme, vem não os consegue. pensamentos ruminativos, vem a preocupação excessiva, e aí cada vez que ela pensa mais, aí vai passando um horário, quando ela se vê, ela já deu o horário, né, de dormir. E aí ela não É, consegue. e Isso também tem algumas, não só os não só, profissionais de saúde, mas as pessoas também dentro de casa. Então a importância da sim, rotina é isso, tipo, coloca no papel. Eu já falo logo para todo mundo, anota. Faz um escreve. scriptzinho, coloca horário por horário, hora de acordar, hora de tomar café, hora de fazer primeira atividade. Quem trabalha home office, vou trabalhar de 9 a meio-dia paro para almoçar e colocar o horário de ir dormir, né? Então, assim, parou de trabalhar às 18. Parou de trabalhar às 18? Tá, 19 até às 10, você vai fazer o quê? Então, vamos preencher esse tempo aí. Vou assistir uma série. Evitar a quantidade de informações que a gente está recebendo a todo momento, né? O WhatsApp é uma enxurrada de informações de todos os lados. Isso também causa uma preocupação excessiva, causa uma ansiedade, mexe com as emoções negativas, elas se afloram, né? Pessoas que têm tendência a ter transtornos mentais, transtornos depressivos, elas são muito mais suscetíveis a isso. Então eu peço Muito para todo mais. mundo, para de ficar olhando, né? Quer saber uma notícia? Vai num site seguro, né? No Ministério da Saúde, olha lá, o que é que você quer ver, pronto, acabou, saiu, acabou. Não fica vendo as coisas, porque ativa a ansiedade e mexe literalmente nas emoções. Mexendo nas emoções, tem as alterações emocionais. É isso mesmo. Ô, Dani, Fá tá perguntando aqui o seguinte, ó. As pessoas que utilizam remédios para dormir podem um dia voltar a desfrutar de um sono natural, sem o uso de Sim, medicamentos? Porque, assim, alguns medicamentos, é interessante ele falar isso, porque alguns medicamentos, eles podem causar dependência psíquica e dependência física. sim, Eu tenho vários pacientes com alguns transtornos do humor, transtorno bipolar, transtorno da depressão, ansiedade, e os médicos têm, às vezes, entende ali que existe uma necessidade de intervir com o medicamento para ajudar no sono dessa pessoa, para ajudar com que ela consiga melhorar essa qualidade de sono. E aí é uma preocupação também de alguns pacientes, tá? Eu fico com medo de tomar a medicação e depois não conseguir voltar a dormir sem o uso do medicamento. Fala um pouquinho sobre sim, isso pra gente, Dani, por favor. certo. Tem alguns antidepressivos, né? Uhum. Que eles têm menos impacto no sono, né? Hoje em dia já se tem drogas específicas para transtornos de sono, ou mesmo para poder Sim. conciliar com os antidepressivos, né? Então, hoje tem uma classe de medicação, que é a do Zolpidem, que ela é ela não é benzodiazepínica, ela não dopa, ela só faz Isso. induzir o sono. Então, a pessoa consegue utilizar a medicação para poder estabilizar o humor dela por conta da depressão ou por conta de outro Uhum. transtorno, mas ela utiliza associado o remédio da indução do sono. É possível um dia retirar essa medicação e aprender a dormir tranquilo, normal, tipo, voltar ao meu sono normal? Né? E eu digo isso por experiência própria mesmo. Os pacientes chegam com muito medo no início, né? O medo vai lá para cima. Então a questão do sono aí Uhum. com as emoções sempre vai estar interligado. Anda junto, Eles né, chegam, Dani? isso. Eles chegam com um comportamento de segurança, tipo, se eu não tomar esse remédio, eu não durmo. Eu reaprendi a dormir só porque eu tomo esse remédio. E aí, quando a gente vai fazendo o trabalho, que ele vai vendo realmente, e aí a gente vai mostrando as evidências, e no experimento dos comportamentos, ele vai vendo que o corpo reage a isso, né? O organismo ele vai reagindo, o cérebro vai fazendo associações mais positivas, logo o pensamento dele também vai mudando em relação àquele comportamento e aquele estímulo, então ele vai tendo mais autoconfiança. E aí, quando ele consegue ter a Uhum. autoconfiança mais elevada, a gente vai reduzindo a medicação. Claro que a psicologia, eu falo sempre que a psicologia ela tem que andar junto com a medicina, tá? Não Sempre. só, eu não trabalho só com psiquiatras, eu trabalho com otorrinos, que são formados em sono, eu trabalho com neurologista, eu trabalho com cardio. Então, assim, porque a Uhum. gente tem que andar junto, né? Se chega no momento que você vê a autoconfiança da pessoa elevada, os sintomas depressivos rebaixados,
ela está se sentindo bem, ela está mais confiante no sono, a gente vai reduzindo essa medicação. Porque não Aí vai faz fazendo o sentido a pessoa... desmame até O ela desmame, não precise mais fazer o uso, né? E o médico vai isso. estar orientando nesse E a, desmame como vai ser feito. E o isso. psicólogo E a vai ajudar, inclusive, o psicologia, profissional nesse processo. isso, porque aí a gente pode dar um feedback para o profissional e aí ele vê de que forma melhor a gente vai tirando essa outra medicação. E a gente vai tirando cada Perfeito, dia, cada semana, e aí, mas consegue sim, tá? Tem muitos casos muito perfeito. positivos, assim, que a gente consegue e as pessoas, elas ficam realizadas. Ah, é tão bom, né? A gente, assim, é gratificante para nós Sim, profissionais quando a gente vê a evolução da pessoa e vê ela agradecida, sim. grata, porque ela alcançou um objetivo que até então parecia ser algo impossível. E não é. Ansiolíticos mesmo, a gente, assim, claro que não é num curto espaço de tempo. O protocolo de sono, ele é curto, tá? Da Uhum, terapia de sono. Porém, às vezes leva um tempo mais se a pessoa tiver uma comorbidade. Se não for só o sono, né? Então, assim, o sim. ansiolítico, a gente começa a trabalhar manejo de ansiedade. A pessoa, ela começa a dominar aquilo ali, ela sabe, começa a manejar a ansiedade dela por conta própria, a gente consegue retirar o ansiolítico e mais a medicação de dormir. E Uhum. aí é uma coisa que junto com a outra, ó, um casamento perfeito. Massa. Ô, Dani, enquanto você falava, eu me lembrei de uma coisa, sabe? Que eu tenho observado que as pessoas se queixam. A pessoa fala assim, tô com dificuldade para dormir, eu não consigo dormir cedo. Eu não consigo deitar num horário específico para acordar cedo, eu não consigo. E essa frase eu não consigo é aquele bloqueio, né? Aquela crença que fica ali Eu não empacada. consigo Eu não consigo, parece que é a coisa que empaca e isso justifica tudo. Eu não consigo. Aí o que acontece? Eu percebo as pessoas falando do eu não consigo, só que ao mesmo tempo que elas falam que não conseguem, eu percebo também no comportamento, nas atitudes, que elas, minutos antes, horas antes de dormir, ao invés delas estar se preparando para entrar nessa fase do sono inicial, ao invés delas buscar atividades mais relaxantes, atividades que de baixa luz, de baixa intensidade, né, de baixo gasto energético, elas estão ali presas no celular o tempo todo, tá ali ligadas a notícias quentes, a muita informação, a muita coisa, e você falou, e até para diminuir o nível de informações, mas eu percebo que as pessoas vai dormir, ela até vai dormir, vai para a cama, mas leva o celular junto para a cama, isso é muito comum, leva o celular junto, e o celular dorme de um lado e ela dorme do outro. Então, não só o celular, né? Porque assim, quando você me traz, né? Esse eu não consigo. Isso é unânime, tá? Porque Uhum, as pessoas falam, mas elas não se percebem no comportamento que elas fazem que antecede o sono. E não é só o celular. Tipo, às vezes vai tomar café preto em plena 9 horas da noite. Aí toma um café, tá assistindo televisão, aí tá debaixo, a sala tem luz branca, e aí tá ali conversando, batendo papo com a família, aí depois das 11 horas vai dormir. Aí chega, vai dormir, pega o celular, tá aqui, termina de responder o povo, não sei o quê, ou então tem alguém contando alguma coisa e aí vai ver uma notícia. Então, assim, e a hora vai passando. Não, a hora vai se passando. Daqui a se a gente pouco for... passou da 11, da meia-noite, da 1 hora da manhã, da 2, da 3, e ela tá o quê? Acordada. Ela até sentiu um pouco de sono, o olho até coça, mas a pessoa, ela não tá se organizando. Então, se a pessoa não se Porque planeja, tá no próprio comportamento dela. não, e ela não se percebe que ela faz todos esses comportamentos. Então, assim, só de 9 horas da noite para lá, ela tomou café que é estimulante, ela ficou na frente da TV que emite luz azul, que tem luz azul, ficou com a tela do celular, que o brilho tem luz azul também. Então, essa luz azul, ela manda informação para o cérebro, para a glândula pineal, dizendo que é dia, entende? Isso é estímulo Uhum. luminoso dessas luzes brancas que a gente usa agora, são mais econômicas? São, mas são mais prejudiciais porque eles mandam a todo tempo informação. Então, é informação de lâmpada, informação de luz artificial, né? Informação de celular, informação de TV, tudo na vista. Então, assim, a gente captura isso pela visão, manda informação para o cérebro. Tá claro, bora ficar desperto. Então, a pessoa começa a ficar hiperestimulada. E aí, fora, toma o café 9 da noite, ou então vai para academia às 8 para chegar às 10. E aí a pessoa, às vezes, ela tem uma probabilidade de ter uma insônia e ela já tem um históricozinho que se vacilar, ela entra no quadro de insônia. Então ela não se percebe nisso. Aí quando vai pra cama, ela tá super estimulada, ela tá super...
acesa, né? Ela ainda está ligada, né? Então ela não consegue desacelerar. Agora aí, Exato. quando chega, né? Aí a gente começa. Ah, higiene do sono. Higiene do sono tem na internet a torta e direita. Ah, mas só a higiene do sono já fiz de tudo, não resolve. Tá bom, vamos controlar os estímulos. Na hora que eu começo a controlar os estímulos, aí os resultados vêm. Por quê? O controle de estímulo nada mais é. TV no quarto, não pode. Né? Então, assim, parar de assistir TV no quarto, assiste TV na sala. Ah, nossa, mas eu gosto de estudar no quarto, então eu gosto de fazer leitura, tal, não sei o quê. Não, vai começar a sair do quarto para fazer as coisas. Você só vai entrar no quarto na hora de dormir. Então você só vai utilizar o quarto para a cama, para sexo e para dormir. Aí me olha assim, assim. Com isso, o cérebro ele vai fazendo associações positivas com aquele ambiente. Porque se a gente faz outras atividades no quarto em cima da cama, o cérebro ele entende que ali é um local como qualquer outro da casa. Ele entende que ali é a sala, ele entende que é banheiro, cozinha, qualquer lugar. Menos quarto. Então, assim, se a gente começa a cortar esses estímulos, ter o controle disso, o cérebro vai fazendo associações mais positivas. Cada vez que ele estiver naquele ambiente, ele vai bocejar, ele vai passar a sentir mais sonolência. Nossa, eu estava no quarto só me arrumando, mas estava já sentindo sono, tive que sair correndo. Porque é isso que acontece. Então, assim, por que a gente faz? Controle de estímulos. Parar de usar celular 40 minutos antes do horário previsto para dormir. Todos os dias você vai se propor a dormir que horas? Pronto, às 11 horas para mim tá bom, ok. Então, 10h20 você para de usar celular. Ah, mas eu posso fazer uma leitura? Pode. Como que você vai fazer essa leitura? Com a luz amarela. Né? Então eu peço para descer um abajurzinho, ou então desliga a luz que está no cômodo que ele está e ligar do cômodo do lado. Então a penumbre ele vai ficar mais no escuro. Então você faz a leitura ali. Fica aquele ambiente meia luz. Isso. Por quê? Porque aí você já está no escuro, a produção de melatonina já está sendo liberada, então você vai sendo induzido a dormir, né? Então fazer bons hábitos, tipo, toma um chá ao invés do café, toma café até as 4 da tarde, se for um insônia. Se não for, pode tomar até 6. Então tem várias coisas que a gente adota e que com pouco tempo, 2 a 3 semanas, a pessoa já começa a ver as diferenças. Muito esclarecedor, Dani, muito mesmo. A gente tem aqui pouco tempo, faltam 10 minutos. Fá também mandou aqui outra pergunta, ele falou assim, Erivane, quantas emoções? Quais as ferramentas que podemos utilizar para atenuar picos de ansiedade, por exemplo? Outra pergunta é, quais atitudes devemos tomar quanto à nossa vida tecnológica? E também ele comenta sobre a luz no quarto. Eu vou fazer um comentário sobre essa questão das emoções também, Dani também deve fazer. Aproveitar esses últimos 10 minutinhos aí, porque ela já deu várias dicas, inclusive. Em minha casa à noite, tem uma luz branda e amarela na cozinha, junto com uma branca, e se precisar fazer algo importante na cozinha. No quarto, as cores são cinza e amarela também. Doutora Daniela sabe. Que ótimo. Tá vendo? Então, ele falando aí das emoções é bem interessante, porque assim, todo mundo tem ansiedade, e a ansiedade ela faz parte da vida, e ela está o tempo todo fazendo o papel dela sempre que é necessário. Então, assim, é importante primeiro a gente identificar o que a gente está sentindo, quais são os pensamentos que estão influenciando nessa emoção, o quanto que essa emoção está desconfortável, né, qual é a situação que está por trás desse pensamento, dessa emoção também, e quais atitudes você está tendo geralmente a partir disso. É como se fosse um ciclo, né? No modelo cognitivo, a gente entende que uma situação vai ali gerar um pensamento, o pensamento vai gerar uma emoção, a emoção vai ocasionar um comportamento e, por fim, vai ter um resultado. Primeiro, você entender que emoções são essas, se entrar em contato com esses pensamentos, com o seu interior nesse sentido, tá? Se eles são verdadeiros ou não. Buscar evidências se esses pensamentos são verdadeiros ou não, porque se você acredita em tudo que você pensa, você intensifica o que você sente, né? Isso é fato. E tem, assim, algumas atividades que vocês podem fazer, como, por exemplo, meditação. Quem não consegue meditar, eu sugiro que comece a prestar atenção na sua respiração, fazer um exercício de respirar devagar, de respirar profundamente e lentamente, pelo menos 3 vezes, sem necessariamente ter que fechar os olhos, ter que sentar na posição específica, não precisa. Só o fato de você conseguir respirar e prestar atenção na sua respiração
já vai levar o oxigênio para o teu cérebro, e a partir daí você vai diminuir os batimentos cardíacos, vai normalizar, inclusive, vai diminuir o tremor, vai diminuir os sintomas de ansiedade. Praticar atividade física, que também vai diminuir aí pelo menos 90% dos sintomas de ansiedade, preferencialmente no período da manhã, assim que você acordar. Buscar fazer uma leitura mais leve, ouvir músicas que sejam mais relaxantes. Isso, principalmente perto da hora de dormir, é o momento de você diminuir a intensidade das coisas que você vem fazendo, né, Dani? E também com relação a atitudes que você vai tomar com a vida tecnológica, eu vou sugerir você delimitar o seu tempo de contato com a vida tecnológica, mesmo que esse seja o seu meio de trabalho. Então, hoje, tanto eu quanto o Dani, o nosso trabalho está sendo totalmente com a tecnologia. Os nossos atendimentos que eram presenciais foram migrados para o atendimento online, e aí a gente está fazendo uso da tecnologia o dia inteiro praticamente. Mas nós delimitamos um tempo para fazer uso disso, principalmente porque é para trabalho, isso aqui gera também um gasto calórico, gera também uma disposição de energia mental também muito grande, e gera cansaço também, gente. Então, eu sugiro que vocês delimitem o tempo, então, e definir assim, de vez em quando você precisa ficar off. Off da TV, off do celular, off de rede social, off de qualquer coisa ligada perto de você. De vez em quando você precisa tirar um tempo para ouvir o silêncio. Eu sei que parece meio paradoxo isso, mas faz sentido. Ouvir o silêncio, ouvir o que tua voz está dizendo dentro de você, ouvir as suas emoções, ouvir o que teu corpo está pedindo, que o nosso corpo também nos comunica muitas coisas. Inclusive, é ele que fala, olha, você precisa dormir um pouco mais, dormir um pouco menos. O nosso corpo olha, você está dormindo demais. O corpo está falando o tempo todo, né, Dani? Então, assim, dar essa atenção, buscar atividades que sejam também como fontes de autocuidado, prestar mais atenção em si mesmo, buscar um processo aí de autoconhecimento. E se vocês tiverem dificuldade de fazer isso sozinhos, busque ajuda profissional. Psicólogo não é só para quem tem um retardo mental, para quem tem como muita gente ainda acredita, né? Esse é um mito que já está sendo quebrado aos poucos, mas psicólogo não é só para dor, não é só para sofrimento. Psicólogo é para alguém que entende que existe um problema, que ele precisa de ajuda para poder resolver aquele problema, e também para as pessoas que querem auto-performance, que querem se desenvolver, que querem sucesso na vida profissional. Não necessariamente você tem que ter um problema de doença mental para você procurar um profissional. Você pode também buscar um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, melhorar sua autoestima com a ajuda de um profissional. Porque a gente não sabe tudo, gente. Nós somos humanos, né, Dani? Com certeza. E você falando sobre pessoas que buscam, né, o psicólogo para se ter uma alta performance, pessoas buscam também dormir melhor para se ter alta performance, né? Então as pessoas, elas às vezes procuram um profissional justamente porque ela precisa dormir melhor e ela está desorganizada para justamente ela ter resultado naquele negócio, naquele trabalho, no que ela tá, nas metas que ela tem pela frente. Então, assim, ela busca psicologia até para isso. Claro, não, eu tenho um caso que é muito interessante, a pessoa assim, primeira vez que eu chegou no consultório, ela falou, olha, eu não tenho nenhum transtorno, eu não tenho nenhum diagnóstico, não tenho nenhuma doença mental, eu estou aqui porque eu quero ser uma pessoa melhor. Olha que legal. Pronto. E ela tá comigo há 1 ano e meio. Né? Então, assim, e ela percebeu quantas coisas que ela foi descobrindo nela mesma, quantas coisas que ela foi passando ali, vivenciando, quantas experiências ela se permitiu depois do processo terapêutico. Até então, ela não sabia que era possível, ou ela não sabia que ela tinha capacidade para fazer tantas coisas legais, tantas coisas boas. Bom, gente, chegou aqui ao finalzinho, temos aí, acho que faltando 3 minutos. Eu quero, antes de tudo, agradecer muito, Dani, pela sua disponibilidade, por você ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz com todas as informações que nós recebemos. Foi muito esclarecedor. O pessoal também que está elogiando bastante. Quero também agradecer toda a audiência que a gente teve, todo mundo que participou, que mandou pergunta. E quem chegou agora, gente, quem entrou já no finalzinho, eu vou deixar a live gravada. Vale a pena vocês pegar a reprise e assistir. E sigam a Dani, tá? Vai aí no Instagram dela, sigam ela, porque ela tem muitas dicas, muitos posts muito ricos em conteúdo de qualidade, para que vocês também possam aprender um pouco mais sobre a psicologia do sono e ajudar também a melhorar essa sua forma de lidar consigo mesmo e de lidar também com essa dificuldade, às vezes, que a gente tem de entender como que a gente pode dormir melhor. Obrigada, e como o sono funciona. Obrigada a você.